Olá a todos, sejam muito bem-vindos então para mais uma aula do nosso curso de banco de dados aí, né? Então, pessoal, hoje o que a gente vai fazer? Então, hoje a gente vai criar uma estrutura no banco de dados e vamos começar simples, pessoal. Nós vamos aqui do simples até o avançado, né? Vamos começar bem simples. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai criar essa estrutura aqui no banco de dados, tá? Uma estrutura bem básica. Um ID, uma tabela, né, chamada usuário, que vai ter um ID, um campo para botar o usuário e um campo para colocar senha. Tá? Então a gente vai fazer essa estrutura lá no banco de dados e depois a gente vai interligar o Java para inserir um registro lá dentro. Beleza? Então aqui, pessoal, a gente vai começar fazendo o seguinte. Vamos para a nossa área de trabalho, né? Fechar aqui esses caras aqui. E vamos abrir aqui, pessoal, o PG Admin, tá? Aquele que a gente instalou ali na aula de configuração que a gente instalou junto com o Postgre, tá? Então vamos entrar pelo PG Admin, pessoal. E nós vamos criar a estrutura de banco de dados, tá? A gente vai criar ela aqui pela interface gráfica mesmo, para poupar o nosso tempo, né, pessoal? E outra porque esse aqui não vai ser um curso de SQL, tá? Então aqui, pessoal, nesse curso, o bom é que você já saiba, pelo menos tem alguma noção pequena de SQL, tá? Bem provável que a gente vai estar fazendo mais para frente depois um curso somente da linguagem SQL, né? Que é a linguagem do banco de dados aqui. Então eu vou vir aqui, pessoal, vou clicar aqui em Postgre, vou abrir minhas databases aqui, vou dar um botão direito, Create Database. Vamos criar um banco de dados aí, pessoal. E esse banco de dados que a gente vai criar, a gente vai colocar o nome dele de banco. Não vou colocar de banco, vamos colocar assim, ó, curso Java, tá? Então o nome do meu banco vai ser curso Java, tá? E vou dar um save. Tá? Botei tudo minúsculo, tá, pessoal? Então, ó, acabamos de criar um banco de dados chamado curso Java. Vou clicar nesse cara. Dentro dele eu vou clicar aqui em esquemas aqui, pessoal, vou abrir. Vou abrir o esquema public. Vou vir aqui onde está escrito tables, vou abrir também. E vou dar um botão direito aqui. Vou vir aqui em create table. Perfeito, vamos criar uma tabela. Qual é que é a tabela que a gente quer criar? Bom, pessoal, a gente vai criar uma tabela no sistema chamado tabela usuário. Tá? Então nós vamos colocar aqui usuário. Usuário. Tudo minúsculo, pessoal, assim, tá? No singular, não usuários, vamos colocar usuário, tá? E vamos clicar aqui em save, tá? Só que antes de save, a gente pode vir aqui em colunas, ó, e já colocar quais são as colunas que esse meu banco esse minha tabela usuário vai ter. Qual vão ser as colunas? Exatamente aquelas que eu disse no começo, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, em colunas e vamos clicar nesse maisinho, adicionar uma coluna, ó. Então qual vai ser o nome da coluna? Vai ser a coluna ID. Vou colocar aqui ID. Qual vai ser o tipo da coluna ID? Essa coluna, pessoal, a gente quer que ele auto-incremente os campos. A gente não quer estar inserindo o ID, né? A gente quer que o ID gere automático. A gente insere um usuário lá no banco de dados, ele gera o ID 1. Se a gente inserir outro, ele gera o ID 2. Tá? Então o tipo aqui no Postgre para esse cara seria esse tipo serial aqui, ó. O tipo serial ele já salva esse cara aqui como um inteiro, tá? Mas ele mantém a ordem, tá? Ele já cria ali uma sequência para nós. Então nós vamos colocar esse cara aqui not null como yes, né? Não pode ser nulo. E aqui ele pergunta para mim se é uma chave primária. E eu vou colocar também que yes, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Ah, ele não deixa eu colocar, então deixa eu que eu vou dar aqui uma nova coluna, ó. E agora eu acho que ele já vai liberar aqui para mim colocar yes, vamos ver. Aqui, habilitou, perfeito. Então a minha primeira coluna é a coluna ID. A minha segunda coluna que eu vou colocar vai ser a coluna chamada usuário. E o tipo, qual é o tipo de dado que eu vou salvar dentro dessa coluna de usuário? Vai ser texto, né? Então nós vamos salvar esse cara aqui, ó, character variant. Perfeito. O tamanho máximo para ele eu não vou colocar, vou deixar ele padrão do Postgre. Pode ser nulo? Não, não pode ser nulo, tá? E vou criar mais uma coluna aqui, chamada de coluna de senha. O tipo de dado que eu vou escolher aqui também vai ser, tá, character variant.
Nós vamos começar do básico, pessoal, tá? Eu podia colocar um outro tipo aqui para senha, tá? Mas vou começar do básico aqui. Então, usuário e senha. Pode ser nulo a senha? Também não pode ser nulo, tá? Not null. Not null, não nulo, yes, isso aí, não pode ser nulo. E eu vou salvar. Então, perfeito, pessoal. Quando eu cliquei em salvar, ele criou para mim aqui uma tabelinha usuário, ó. E dentro dessa tabelinha usuário, agora se eu der um botão direito aqui, ó, vem aqui na tabela usuário, clica e dá botão direito. Vem aqui em View Edit Data e All Rows, todas as linhas, né? Se eu vim aqui, ele me mostra a estrutura dessa tabela, tá? E ele também me mostra todos os campos, todos os registros que tem nessa tabela. Então hoje eu tenho a tabela aqui, pessoal, ó, e eu não tenho nenhum registro dentro dela, perfeito? Então tá perfeito. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos executar um SQL, pessoal, para inserir um registro nessa tabela. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer um SQL manual aqui. Então eu vou vir aqui no banco de dados curso Java, vou dar um botão direito e vou vir aqui em Query Tool, tá? E nesse Query Tool aqui, eu vou poder executar um SQL dentro desse banco de dados, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai inserir um registro nessa tabela através da linguagem SQL. Então eu vou escrever aqui, ó, insere into. Insere dentro de usuário. E aqui dentro desse parênteses eu vou passar as respectivas colunas, ó. Eu quero que ele coloque dentro de usuário na coluna usuário, ó. Na coluna usuário e também na coluna senha os values, os valores, né? Quais são os valores que eu quero? Eu vou colocar aqui entre aspas simples e aspas simples. Então o usuário, eu quero o usuário Thiago Luz, né? Vou colocar aqui tudo junto, um usuário Thiago Luz. E a senha que eu vou colocar aqui, pessoal, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senha forte, né? Uma senha muito forte, confiável aí, né? Essa senha, baita senha. E eu vou colocar um ponto e vírgula no final. Esse comando aqui, pessoal, ele vai inserir um registro para mim, se tudo tiver certo. Tá, Thiago, mas não tem uma coluna ID lá? Tu não passou ela aqui. Como a gente colocou o tipo do campo do ID serial, pessoal, é para ele criar automático o ID. Então, como esse aqui é o primeiro registro que a gente está inserindo, quando ele inserir lá, ele tem que ser, se tudo der certo, vai ser o registro 1. Vamos lá, vamos tentar. Vou executar esse cara aqui. Ó, ele diz para mim que inseriu um registro, tá? A gente vai vir na tabela usuário e vai fazer aquela mesma coisa que a gente fez antes. Vamos dar um botão direito e vamos vir aqui em View todas as linhas. Vamos dar uma olhada agora aqui, pessoal. Ele está carregando aqui, né? Vou guardar enquanto ele está carregando. E olha lá, pessoal, olha só. Perfeito o que ele fez para mim. Ele criou um registro para mim com aqueles dados que eu informei. Então, essa query aqui, pessoal, que a gente está inserindo aqui, ó, esse insert é o que a gente usa para inserir registro no banco de dados. Tá, Thiago, mas é um curso de banco de dados em Java, né? Como é que a minha aplicação pode fazer esse insert? Bom, pessoal, então a gente vai programar agora aqui no Java, tá? A maneira mais simples de a gente fazer uma conexão com o banco e inserir um registro naquela tabela que a gente passou lá, viu, pessoal? Bom, pessoal, então a gente vai fazer o seguinte, aqui dentro do NetBeans, tá? Nós vamos criar aqui, nós queremos o quê? O que a gente quer fazer? Com que o Java, né, com que o código do Java consiga inserir um registro dentro da tabela, né, na conexão com o Postgres. Então a gente vai vir aqui em pacotes de código fonte, vamos dar um botão direito nesse cara, e vamos criar um novo pacote aqui, pessoal. E vamos chamar esse pacote aqui de DAO. E vamos finalizar. O que é o padrão DAO? A gente está seguindo o padrão MVC aí, né? E o DAO, Data Access Object, ele serve, é todo o código referente à conexão ou a mexer com o banco de dados, né? Que pegam nossos objetos e salvam lá no banco de dados. Então, todo o código relacionado à lógica de negócio com o banco de dados vai estar nesse pacote DAO aqui. Então, perfeito. Eu vou criar esse pacote DAO, né, para a gente organizar melhor o nosso código. Vou dar um botão direito aqui
E olha só, pessoal, o que eu preciso fazer se eu quero executar um SQL lá no banco de dados? A primeira coisa que eu preciso fazer é uma conexão com o banco. Quando eu venho pelo pgadmin aqui, o pgadmin faz essa conexão com o banco de dados. Quando eu estou aqui no Java, eu preciso fazer essa conexão. Então a gente vai criar uma classe aqui, ó, uma classe Java. E o nome dessa classe Java a gente vai botar de conexão. Tá, pessoal? Vamos colocar aqui, ó, classe de conexão. Essa classe aqui vai ser responsável por ir no banco de dados e fazer a conexão. Perfeito? Então tá perfeito, ó. Criamos a classe conexão aqui. Tá? E aqui dentro da classe conexão, pessoal, nós vamos começar a programar, tá? Nós vamos precisar dessa conexão em vários outros lugares do nosso código, né? Porque a gente quer poder salvar os objetos de outras classes também. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função aqui. A gente vai criar aqui um public. A gente vai criar uma função public que vai retornar, pessoal, um tipo connection. Olha só. Esse tipo connection é como o Java trata essa conexão, ó. Então, olha só. A gente vai retornar um tipo connection e o nome dessa função a gente vai chamar de getConnection. Tá bom? Vamos abrir aqui, ó. Perfeito. O que o NetBeans disse aqui pra mim, ó? Ele disse que não sabe de onde é que é essa conexão aqui. Vamos ver. Deseja adicionar importação para Java SQL Connection? Quero. Perfeito. Então ele já adicionou o import aqui, tá tudo certo. Vamos começar a programar aqui. Então aqui, pessoal, a gente vai ter que fazer com que quem chama essa função getConnection receba a conexão com o banco de dados, tá? E como é que a gente vai fazer isso aí? Bom, nós vamos criar aqui, vamos começar criando um objeto do tipo connection, chamado conexão. Estou criando uma conexão que é do tipo connection, e isso aqui vai ser igual ao que, pessoal? Vamos parar para pensar numa coisa, olha só. Eu estou querendo fazer uma conexão com um banco de dados Postgres, né? Eu sei fazer uma conexão com o banco de dados Postgres? Eu vou ser sincero para vocês. Eu não sei fazer uma conexão com o banco de dados Postgres direto, tá? O que a gente precisaria se a gente fosse fazer uma conexão com o banco de dados Postgres? Pessoal, isso aí ia ser um horror. A gente ia ter que fazer bastante coisa para acessar lá a porta 5432. Aí depois que a gente acessasse a porta 5432, abrir uma conexão para ficar mandando os SQL constante. A gente ia ter que trabalhar toda uma infraestrutura aí para liberar uma conexão através desse cara. Bom, Thiago, mas então é muito difícil assim? É. Então é por isso, pessoal, que existem alguns drivers, tá, de conexão que a gente já usa. Alguém já implementou essa parte da conexão. E a gente só aproveita esse trabalho, né, que alguém já implementou e utiliza, tá, pessoal? Então quem implementou isso aí? Lá no banco de dados, pessoal, no próprio Postgres, eles têm um driver de conexão com o Java, tá? Que a gente pode usar para, ao invés de criar a conexão do zero, a gente pode utilizar aquele cara, os drivers do Postgres, para fazer a nossa conexão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no Google Chrome. Eu vou deixar esse link aqui também na descrição. Eu vou pegar ele aqui, ó. E nós vamos baixar um driver, pessoal. Eu vou vir no site aqui com vocês, tá? A gente vai vindo aqui no site do Maven e vamos baixar aqui o PostgreSQL 10. Então olha só, pessoal, ele deu aqui, ó, Maven repositórios, né? São os repositórios do Maven. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, pessoal, se vocês olharem esse cara aqui, ó, ele tem até o 9.1 a conexão JDBC. Porque os outros, eles começam a ter outra numeração a partir da versão 10, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou deixar um link aí para vocês que é do Maven, para vocês baixarem também. Eu vou copiar ele aqui e vou colar ele aqui em cima, tá? Ele já vai direto, ó, para esse driver de conexão, né, que é o driver de conexão 42.2.5, tá? Então o que eu vou fazer? Quando eu vim aqui no Maven, eu vou clicar nesse cara aqui, ó. Deixa eu ver onde é que ele está. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Vou clicar nesse cara aqui, ó. Files. Bundle. Perfeito.
E aqui, pessoal, ó, ele já está baixando para mim o jar, tá? De conexão, o driver de conexão com o Postgre, tá? Então ele baixou esse cara para mim, vou manter o arquivo aqui. Deseja manter? Quero manter. Isso, mantém. Isso aí, Windows. Então agora aqui na tela de downloads, pessoal, olha só, eu tenho aqui, ó, o driver de conexão com o Postgres. O que eu vou fazer? Eu vou copiar ele aqui, pessoal, vou dar um Ctrl C e vou lá na pasta onde está esse meu projeto do NetBeans. E onde é que ele está? Aqui no meu computador ele fica em Documentos, NetBeans Projects, banco de dados em Java, esse cara aqui, ó. E aqui dentro, pessoal, e dentro aqui da pasta eu tenho o CRC, ó, que é meu código fonte. Só que antes dessa pasta CRC aqui, ó, eu vou criar aqui uma nova, pasta chamada lib. E aqui nessa pastinha de lib é onde é que eu vou largar o jar, ó. Beleza? Larguei o jar aqui. Fechei. Aqui no meu projeto, pessoal, o que eu vou fazer? Agora eu vou importar, né? Eu vou dizer que aquele jar lá pertence ao meu projeto. Então eu vou dar um botão direito aqui no meu projeto. Vou dar um botão direito aqui. Vou vir aqui, pessoal, vamos ver onde é que é. Desculpa, não é aqui, pessoal. É aqui em bibliotecas, ó. Vocês vão vir aqui em bibliotecas, dar um botão direito. Adicionar jar. Perfeito, isso que eu quero. Adicionar um jar aí. Ele já está processando aqui. Beleza. E onde é que está o jar que eu quero referenciar? Bom, ele está em Documentos, NetBeans Projects, Banco de Dados, na pasta lib e na pasta e é esse cara aqui, ó, o Postgres. Aqui, pessoal, vocês escolham aqui, ó, referenciar como o caminho sempre relativo, tá? Então, aonde tiver esse projeto, essa biblioteca vai junto. Se vocês botarem aqui o caminho absoluto, quando esse projeto estiver em outro computador, ele vai tentar procurar lá em users, Thiago, vocês entenderam? Eu sempre deixo aqui no caminho relativo. Perfeito. Vou abrir. E agora aqui, pessoal, ele já adicionou aqui na minha biblioteca aqui, ó, o driver do Postgres. Então agora aqui para fazer conexão, pessoal, o que eu vou fazer? Olha como vai ficar mais simples de eu fazer conexão. Deixa ele tá carregando aqui só, pessoal, ele tá dando uma carregadinha aqui. Então olha só, pessoal, como fica mais fácil de eu fazer conexão aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte. Eu vou pedir pro Driver Manager, olha só, pessoal, eu vou escrevendo e vou apertando Ctrl Espaço, ó. Que ele já vai fazer a verificação para mim, ó. Driver, vamos ver, tá fazendo a verificação ali, procurando sugestões. Eu vou pedir pro meu Driver Manager, olha lá, ó, ele já completou, ó. Inclusive, ele completa, pessoal, e ele já importa, ó. Por isso que é bom utilizar o Ctrl Espaço. Eu vou pedir pro Driver Manager, traz para mim uma conexão, né? Faz para mim uma conexão, e eu vou passar uma URL nessa conexão. E qual é que é a URL? Bom, pessoal, existe uma URL para a gente fazer conexão com o banco de dados Postgre, que é a seguinte. Eu vou passar aqui, ó, JDBC, dois pontos, Postgre SQL, dois pontos, faz a conexão com o Postgre. Aí eu vou passar onde está rodando esse servidor do Postgre. Pessoal, ele não está rodando na nossa máquina? Sim. Se ele está rodando na nossa máquina, então ele tá rodando em localhost. Beleza, agora eu preciso informar a porta dele. Vocês se lembram que na hora da instalação ele instalou na porta 5432? Então eu vou dar aqui um 2.5432. Então eu estou dizendo, ó, faz a conexão para o JDBC, né, no PostgreSQL. Ele está rodando na minha máquina, na porta 5432. E agora eu vou dar uma barra e vou informar qual banco de dados eu quero conectar. O banco de dados que eu quero conectar é o banco de dados curso Java. Né? Foi o banco de dados que a gente criou. E agora aqui, pessoal, eu fecho essa string aqui, a primeira string, dou uma vírgula. O segundo parâmetro que eu posso passar aqui, eu vou apertar um Ctrl Espaço. Eu vou apertar Ctrl Espaço aqui, pessoal. Eu quero ensinar para vocês como é que a gente olha, ó. Além de não só digitar, como é que a gente consulta? O que a gente sabe que tem que passar como parâmetro para fazer conexão? Então eu apertei um Ctrl Espaço e ele já está buscando os construtores dessa função aí, ó, desse GetConnection. Vamos ver o que a gente precisa passar aí.
tá? Deixa ele tá dando ali um aguarde. Ó, para fazer uma conexão eu posso passar uma URL, posso passar um usuário, uma string usuário e uma string senha. Então é esse aqui que a gente vai usar, ó. A gente vai passar então aqui, ó, uma string usuário e depois a gente vai colocar aqui uma vírgula e vai passar também uma string de senha, ó. Tá? Então aqui no usuário, pessoal, o usuário padrão que a gente utilizou e colocou lá é Postgre. Tá? Então a gente colocou lá o usuário Postgre. E a senha também é Postgre. Então tá? Então olha só, pessoal, a gente está logando com o usuário Postgres e a senha Postgres, tá? Tudo default. Fizemos a conexão aqui com o banco de dados. O que falta agora? Esse código aqui, pessoal, ele vai retornar para mim uma conexão. Então nesse método aqui getConnection, eu vou retornar, ó, eu vou dar um return nessa conexão aqui, ó, que ele criou para mim. Perfeito? Vou dar uma conferida aqui antes só para ver se está tudo certo. A princípio é isso aí, pessoal. Aqui ele vai dizer para mim o seguinte, olha só, adicionar cláusula throws, tá? Porque ele pode gerar uma exceção. Então eu vou clicar aqui em adicionar essa cláusula aqui, perfeito? E ele já vai parar de dar o erro para mim. E agora, pessoal, eu já tenho uma classe conexão. Sempre que eu quiser uma conexão com o banco de dados, eu posso chamar essa classe aqui, pegar essa conexão e executar um SQL. Bom, Thiago, como é que a gente pode testar para ver se está tudo certo? Então nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Aquele mesmo insert que a gente fez por SQL, a gente vai fazer ele através do código Java. Então eu quero que vocês venham comigo no seguinte. É só para testar. Venham comigo em View. Vamos comigo aqui nessa parte aqui de Form Cadastro. Ó. Eu dei 2 cliques aqui em Form Cadastro View. E aqui em Form Cadastro View, quando a gente clicar em salvar, ó, eu não vou nem pegar o usuário da tela. Eu vou salvar um usuário estático. Quando eu clicar em salvar, eu vou dar 2 cliques. Nós vamos programar aqui nesse botão para inserir um usuário no banco de dados, para ver se está funcionando tudo certinho. Então, como é que eu faço agora, Thiago, para abrir uma conexão? Bom, pessoal, a gente faz o seguinte. A primeira coisa que a gente precisa é pegar essa conexão aí. Tá? Então, nós vamos pegar essa conexão. Então, nós vamos fazer o seguinte. Conexão vai ser igual ao que agora a gente já tem uma classe que busca conexão para nós, pessoal. Então tá, pessoal. Aqui nessa classe conexão eu vou dar um new, né? Conexão. Vou buscar aqui, ó, uma nova conexão. Está procurando aqui para mim. Ó, uma nova conexão. Perfeito? E já instanciando a conexão, pessoal, posso dar um ponto aqui, ó. Ponto getConnection, que foi aquela função que a gente fez. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse getConnection e vai colocar ele nessa conexão aqui. Aqui, pessoal, ele vai só pedir para importar, adicionar a importação para Java SQL Connection. Sim. E aqui, pessoal, com esse objeto a gente já tem, então, uma conexão. Ele vai pedir para nós aqui, ó, corta isso aí, tá? Ele vai pedir aqui para nós aqui para colocar um try catch, a gente vai clicar assim. Tá, pessoal? Então, olha aqui, pessoal, aqui em cima, ó, a gente tem a conexão. Tudo que a gente fizer daqui para baixo, a gente já tem uma conexão com o banco de dados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente quer fazer uma string SQL, que é o que a gente quer executar no banco de dados, né? E nessa string SQL aqui, a gente vai usar aquele mesmo insert que a gente colocou lá no banco de dados, tá? Então, como é que foi aquele insert? A gente fez o seguinte lá. A gente fez assim, ó, insert into usuário nos campos usuário, vírgula, senha. Insere para mim no campo usuário e senha os values, né, os valores. Aí entre aspas simples, ó, e vírgula, entre aspas simples. A gente colocou aqui, vamos colocar um outro nome agora aqui. Vamos colocar Diego. E aqui a gente vai colocar 654321, tá? Então a gente vai inserir, vai executar essa linha aqui, que a gente vai dar um ponto e vírgula. A gente quer executar essa instrução aqui, ó, esse SQL, lá no banco de dados. Vou dar um ponto e vírgula aqui para fechar.
A gente criou aqui uma variável chamada SQL e isso aqui a gente quer executar no banco. Como é que a gente faz? Então agora, pessoal, a gente pega a conexão, a gente faz o seguinte. Conexão, que é essa ali que a gente tem, ó. O objeto, né? Esse objeto tipo conexão. E diz para ele assim, ó. Faz aí para mim, prepara, executa aqui um prepared statement com um SQL, uma string SQL, ó. Então a gente vai clicar nesse cara aqui. O NetBeans já é esperto, já colocou essa conexão. E esse cara aqui, ele me retorna, ele tem um retorno, ele me retorna um statement. Então eu vou vir aqui nesse cara aqui, ó. Designar valor de retorno à nova variável. Sim. Então agora aqui ele já me retornou aqui, ó, um prepared statement. Eu vou chamar esse cara aqui só de statement. Perfeito. E agora eu vou dizer para esse meu statement aqui, cara, executa. Então eu vou dar um execute. Ó, execute. Perfeito. Execute. Ponto e vírgula. Então aqui, pessoal, eu estou executando, né? Eu criei um statement e estou executando ele lá no banco de dados. E de onde é que vem esse statement? Da minha conexão, tá? Então, perfeito. Depois que eu fiz isso, o que eu tenho que fazer, pessoal? Sempre o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar minha conexão e fechar ela. Então, eu vou dar um conexão.close, tá? Então, olha só, pessoal, perfeito. Programei esse cara aqui. Se tudo tiver certo com esse código aqui, se eu executar e clicar naquele botão, ele é para inserir esse usuário Diego lá no banco de dados. Vamos fazer um teste? Bora lá. Então eu vou vir aqui agora aqui em pacote de código fonte. Vou vir aqui em view e vou executar minha view de login aqui, ó. Executar arquivo. Vamos ver se deu certo essa nossa pequena conexão com o banco de dados aí, pessoal. Tá? Então eu vou vir aqui em cadastrar, ó. Ele vai me habilitar um menu e a gente programou que se a gente clicasse nesse botão aqui, ele ia salvar o Diego lá no banco, tá? Bom, vamos conferir então, pessoal. Então eu vou abrir o PG Admin aqui, ó. Vou clicar aqui no PG Admin 4. Tá? Ele já vai abrir aqui para mim. Eu vou vir aqui em Servers, pessoal. Vou vir aqui em Servers, no PostgreSQL 10, em curso Java. Vou vir aqui nas tabelas aqui de usuário, ó. E vou dar um botão direito nessa tabela de usuário. E vou vir aqui em ver todas as linhas, ó. Vamos ver. Vamos ver o que a gente tem. Agora é para ter só aquele usuário que a gente inseriu, né? Por SQL, ó. Tá lá o Thiago Luz. Para dar um refresh nessa tela aqui, pessoal, eu posso vir aqui nesse cara aqui em cima, aqui, ó. Esse cara aqui executa de novo, ó, e verifica. Beleza. Agora, se eu vir aqui no meu código em Java, né? E se eu clicar nesse botão salvar, vamos ver. Cliquei uma vez. Ele está processando, pessoal. Nós podemos acompanhar a saída lá no NetBeans, ver o que ele está dizendo, ó. Ó, ele está rodando aqui. Vamos ver o que ele vai lançar aqui para nós aqui. Vamos ver, vamos dar uma olhada. Tá, nós já clicamos em salvar. Deve estar tentando fazer conexão com o banco de dados ainda. Vamos dar uma conferida lá, pessoal, ver se ele já salvou. Vou vir aqui no Edge. Vou atualizar esse cara aqui. Olha lá, pessoal. Ele já inseriu aqui para mim, ó, o Diego com a senha e com o ID. Perfeito, pessoal. Então a gente conseguiu fazer conexão com o banco de dados e executar uma string SQL no banco aí, pessoal. Só que aí, pessoal, isso aí é só o começo, né? A gente começou aí. Por quê? Porque tem uma série de más práticas que a gente fez até chegar aqui, tá? A gente fez assim para vocês aprenderem a fazer uma conexão. Começando com a nossa aplicação, mesmo que inseriu, ó, ela não parou de executar. Bom, isso é um problema, né? Minha aplicação não parou de executar. Outro problema que a gente está fazendo uma string aqui dentro aqui. Outro problema que a gente está acessando o banco de dados direto quando a gente clica no botão. Isso aqui é uma má prática. Então, ao decorrer das aulas, a gente vai ver como a gente pode melhorar esse nosso código aí,
Fica agora aí fica o meu agradecimento a vocês, né, que aí estão curtindo o curso. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando. Se vocês conseguiram também inserir ali um registro ali no banco de dados, comentem também. Fica aqui o meu carinho por vocês, viu? Um forte abraço para vocês e até a próxima aula aí, pessoal. Vamos que vamos montar, fazer esse banco de dados funcionar aí. Grande abraço e tchau, tchau.